Estamos aqui numa manhã fria com a Ana e com a Júlia para falarmos um pouco do trabalho aqui da nossa empresa, né? Uma ideia que a equipe teve de contarmos um pouco de rotina, cases que já tivemos, percepções sobre o marketing, que às vezes a pessoa fica naquele pensamento, o que vocês fazem? Vocês fazem post? Sim, a gente também faz post, post é importantíssimo, mas há muita coisa até chegarmos na produção em si de um post. Então, apresentando aqui, né, a Ana e a Júlia, Oi. o que vocês acham aí de uns 30 segundinhos de apresentação cada uma? Tá. Eu sou a Ana, trabalho aqui faz uns 4 anos e tô assistindo a Copa de novo com vocês. Sou formada em Relações Públicas, comecei aqui estagiando e agora tô há um tempo aí nesse trabalho de marketing, de, né, gestão de rede social e eu gosto muito. E é muito bom poder, né, ver como eu evoluí, né, aqui na empresa, porque, como eu disse, eu comecei como estagiária e não sabia editar um vídeo direito. E hoje em dia, além dessa parte de edição, assim, que eu não uso muito hoje em dia, eu faço agora a parte de estratégia, de criação de posts, de conteúdos, né, de como a gente pode trazer lucratividade e trazer mesmo a comunicação para uma empresa e para os clientes aqui daqui. Então, é um trabalho muito legal, que eu gosto bastante, e é isso, vou conversar sobre. E a critério de contexto, a Ana demorou para falar aqui na empresa uns 2 anos. A gente foi ouvir a voz dela depois de 2 anos aqui. Eu não era muito boa com comunicação. E você, Júlia, conte-nos sobre você. Tudo bem? Eu sou a Júlia, eu sou parceira aqui da agência, estou começando um projeto novo, muito animada, inclusive com a oportunidade desse projeto de estar mais próximo aí do digital, desenvolvendo o meu trabalho, acompanhando o trabalho que é feito aqui e animada também para o nosso bate-papo. Gosto muito de comunicação, sou formada em Relações Públicas já tem alguns anos, já tenho um pouquinho de experiência aí na área, né? Normalmente eu estava do outro lado, então eu sempre fui a cliente da agência e agora o papel inverteu. Então, tenho aprendido muito nesse processo e estou animada para o nosso bate-papo. Sou apaixonada por comunicação, por marketing, e é muito gostoso falar sobre esse assunto. Perfeito. E para nos auxiliar, eu trouxe aqui o meu caderno aqui do Van Gogh, um pouco analógico aqui na era digital, que temos aqui algumas ideias aqui de um roteiro aqui para a gente seguir. E teve uma pergunta que foi a Ana que colocou pra gente aqui no que a gente estava discutindo, que é a percepção das pessoas, né? O que as pessoas têm a percepção do que uma agência faz. Eu, no meu modo de ver, depois vocês me complementem, eu acho que às vezes já é um filtro para o cliente que vem para a agência a questão da percepção. Se ele acha que é só fazer uma arte, talvez ele não vá ficar aqui na empresa. Vocês concordam ou não concordam? Como é que vocês veem essa questão da percepção do trabalho de uma agência pelo cliente? Eu vejo que hoje, como a gente está muito próximo do digital, né? Todo mundo tem acesso ao Instagram, tá ali online o tempo inteiro, as pessoas conseguem ter uma percepção melhor do que é feito, mas às vezes ainda talvez um pouco limitada em relação a é vídeo, é post, né? E por sorte, assim, também, paralelo a isso, algumas pessoas têm aberto também o olhar para enxergar que o papel da agência exige toda essa estratégia por trás, exige uma equipe, né, um design que não é uma coisa feita aleatoriamente, então tem toda uma questão de estratégia. Então hoje eu vejo que o pessoal tá bem aberto nesse sentido e disposto também a se envolver nos projetos. Eu tava lendo esses dias, inclusive, tem eu não vou lembrar o nome, mas tem um efeito psicológico para isso, que hoje em dia, por conta do acesso à informação, as pessoas confundem você ter a informação com você conhecer e saber fazer aquilo. Então, é diferente você... e nesse estudo, inclusive, eu não vou lembrar o nome, mas nesse estudo, o cara pega e pergunta para várias pessoas, como que... Você sabe como que funciona um zíper? E a pessoa fala, claro que eu sei, né, meu? É um zíper, eu uso todos os dias. E aí ele fala, então me explica como funciona um zíper.
E aí a pessoa, tipo, Trava. porque a gente tendo Como funciona um muito... zíper? Não sei. Também não sei explicar. Então, e aí isso acontece muito por conta de a gente estar tendo muito acesso a muita coisa. E aí muita gente acha que sabe o que é, né? Principalmente com as redes sociais, que todo mundo usa, acha que sabe mesmo como que funciona, como que se faz um post. E dá para ter uma noção, mas acredito que não tão estratégica quanto uma agência, né, tem. Então, eu concordo com isso, de que isso também ajuda a gente a filtrar o cliente que vai fazer sentido para cá. E assim, também tem outro ponto que a democratização de muita coisa hoje, isso é ótimo. Antigamente, para você ter uma câmera, um microfone bom, você tinha que ter um investimento altíssimo. Eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar com vídeo, era um baita de um diferencial, que não tinha nem foco automático as câmeras. Você tinha que fazer os ajustes na unha ali. E eram poucas pessoas que sabiam. Hoje a gente trabalha, a maioria dos eventos a gente vai com o iPhone. A gente vai também, tem as câmeras e tudo mais, mas o iPhone resolve muito. Os microfones antigamente era 5, 6 mil reais, era com frequência rádio, tinha que fazer uma configuração, era horrível. Hoje em dia você põe aqui uma lapelinha, Resolve. pimba, resolve. Só que aí é aquela questão, né? É muita informação. Qual que é a melhor informação? Você tem que pensar isso, porque senão gerar conteúdo é muito fácil. Gerar conteúdo de valor, a gente tá... Sim. Pode pensar, não sei se vocês, o que vocês veem disso, dessa questão de quantidade versus qualidade dentro de rede social. Não só rede social, dentro da comunicação como um todo de um cliente. Nossa, essa parte eu penso muito no cliente que fala que quer viralizar. Porque existe muito conteúdo para você poder viralizar, mas o que compensa, o que vai realmente trazer um cliente, um lead qualificado, exatamente. Por isso de ter tanto conteúdo e ser um conteúdo rápido, né? Principalmente, as pessoas acham que qualquer conteúdo vai ser bom, mas nem sempre é assim, né? A gente vê muito isso aqui porque a gente tem essa demanda, os clientes falam pra gente que às vezes eles querem, mas nem sempre vai ser o que vai dar pra fazer. Tudo é muito rápido, né? Então, uma pessoa fez uma trend hoje, de repente o cliente já quer reproduzir amanhã. E daí o perigo que pode acontecer, né? Nem sempre, mas às vezes pode acontecer, é faltar esse olhar estratégico, né? Então, eu acho que o legal de você ter uma agência, você ter ali um entendimento do seu público, do que você busca com aquele perfil, com aquela rede social, é justamente entender, essa trend faz sentido para o nosso cliente ou não faz sentido? Vamos usar ela, não vamos usar? Porque senão realmente, assim, tem esse perigo de fazer muito conteúdo, focar no volume, que não necessariamente é ruim, mas pode interferir na parte estratégica, no resultado final ali. E quando os clientes chegam pra gente, né, eles não querem só produzir conteúdo ou só aparecer, eles querem vender. Então, para você conseguir vender, você tem que ter um conteúdo que faz sentido, né, do que você está falando ali. Então, não é qualquer trend que vai dar certo, né? Mas ao mesmo tempo, igual você colocou, dessa questão da democratização. Então, hoje é tudo muito mais fácil, né? Isso ajuda também. Eu vejo que um pouco alguns clientes já, por exemplo, nessa questão de trend, os próprios clientes já vêm com um olhar diferente hoje, né? De ter o receio de ficar uma coisa muito banalizada, de todo mundo tá fazendo igual. Então, tem que ter essa estratégia por trás e entender, faz sentido ou não faz sentido? Vamos apostar nisso ou não? Senão fica mais do mesmo e, né, não tem resultado. E às vezes a gente também cai num risco que, assim, sem querer falar mal de agências, mas falando um pouquinho, às vezes você tem aquelas métricas de ego. Por exemplo, a gente vai fazer sua conta ganhar tantos mil seguidores. Não é... Existem estratégias para fazer o crescimento de uma conta. Só que o que acontece? Às vezes você cresceu. A sua marca tem a maturidade para conseguir entregar conteúdo de relevância para todo aquele público que você fez crescer? Porque o que vai acontecer? Você vai crescer e se a pessoa não seguir curtindo ou compartilhando as suas coisas, a sua entrega vai cada vez cair. Então, às vezes, você tinha uma conta ali de 4 mil pessoas, você foi para 8. Só que você ganhou 4 mil pessoas que Não engaja. não engajam. Você está deixando de entregar para aquelas 4 mil pessoas que você tinha na sua base.
É. Então, eu não sei se... Por isso que eu acho que dos pilares aqui que eu sempre vi da empresa é esse crescimento a médio e longo prazo, porque quando você cresce por conta de um boom, assim, só por número mesmo, não tem essa relevância, assim, de público, essa comunidade, as pessoas não têm uma conexão realmente. E eu acredito que quando isso é um processo que vai, né, tanto pensar no público quanto no que a empresa precisa, e aí aos poucos isso vai evoluindo, é muito mais assertivo do que quando vem assim, pensando realmente nos números. O que você... Não, eu concordo. Eu vejo também que, por exemplo, antigamente a métrica principal que a gente tinha era o número de seguidores, né? Então todo mundo era muito fissurado por, meu Deus, preciso ter mais seguidores, seguir o mínimo de pessoas possível. Então as pessoas deixavam de seguir para ter muitos seguidores e pouco que você seguia, né? E hoje as métricas são outras. Então, assim, não adianta você focar no volume de quantidade de Reels, por exemplo, sendo que a sua visualização tá baixa, sendo que você não tem engajamento. Então, hoje a métrica de número de seguidores, ela não é mais tão relevante assim. E em contrapartida, a gente consegue mensurar de uma forma muito mais assertiva o engajamento do seu vídeo, né? Então, tem que fazer sentido o que você está colocando ali dentro daquele vídeo para ver se ele vai comunicar com o público que você tem dentro da sua rede social. E aí, realmente, se você tem vários, se você viralizou, teve lá um boom no crescimento de seguidores, mas o próximo vídeo não conversar, não comunicar, você vai sair do lugar. E aí perde o sentido. E claro, né, gente, isso daí tudo varia de acordo com o produto, com a marca. Aqui a gente lida muito com a questão de, vamos dizer assim, não são marcas, a gente não trabalha muito com varejo, por exemplo. Se você tem, sei lá, você está vendendo produtos de valor agregado menor, sei lá, você vende lanches. Um lanche é um público muito grande que vai consumir um lanche, é diferente, sei lá, de uma sementeira que vai a semente de soja, é outro público extremamente menor. Sim. Então, você tem que avaliar, tipo, o cara que vende o lanche, talvez ele precise viralizar um pouquinho, você precisa ser um pouco Baudelaire, então... Precisa um pouco Baudelaire, é bom. É ótimo case, né? Não, os caras são fantásticos e eles, enfim, eles têm muita demanda. Agora, se você tem uma demanda menor, você tem que ter esse cuidado, vamos dizer assim, de... Claro, crescer é sempre bom, mas crescer de uma forma saudável. Sim. Vamos lá. Eu tenho outro assunto aqui que eu gostaria de trazer sobre... Que tá meio relacionado, que é posicionamento. Posicionamento, assim, uma coisa que eu gosto, assim, de falar, ele é muito a qualidade percebida. Que não adianta você ter um produto bom se a pessoa não percebe isso. Então, toda a sua parte de posicionamento é para o cliente perceber qualidade. Não sei se vocês... E claro, existem... Daí você vai derivar 1001 palavras. Você vai variar experiência, você vai derivar atendimento, você vai derivar ponto de venda, 1001 coisas. Mas o que vocês acham assim dessa questão de posicionamento dentro do marketing? Como vocês lidam com isso? Eu vejo que ali, vamos considerar um perfil de Instagram, você vai construindo o posicionamento, né? Então é interessante que o cliente que chegue na agência, ele tenha essa visão de que a sua imagem, o seu posicionamento, ele é uma construção. Então não vai ser um post que eu falei ali uma coisa mais técnica, já vai transmitir todo esse posicionamento, né? Igual você colocou também, ele acontece em várias frentes. Então, vamos supor, eu tenho uma cliente que ela tem uma clínica de estética. Vai desde o momento que o cliente chega na estética dela, chega no consultório, como que ela conduz aquela conduta, se ela faz uma avaliação, se ela presta atenção no que a pessoa está falando, e depois isso reflete no digital, né? Então, é toda uma construção no digital por si só, mas também no atendimento, em todas as outras interfaces, né? Eu acho que conhecer o cliente é muito importante, saber cada detalhe dos processos, tanto de venda, tanto processos realmente do produto em si, porque tudo isso vai refletir no posicionamento. E quando a gente traz um cliente
novo, assim, essa parte de onboarding é muito interessante, porque você conhece o cliente, conhece as pessoas, os colaboradores, e tudo isso vai ajudar a ter um posicionamento, né, mais assertivo e verdadeiro mesmo. E então é muito importante a gente conhecer o cliente e o próprio cliente se conhecer, saber o que que ele quer mesmo passar, saber o que que ele não quer passar também é muito importante. E eu acho que essa parte de conhecer, tanto o cliente se conhecer quanto a gente, né, ir atrás de conhecer todos os processos, todas as partes envolvidas são essenciais para ter um bom posicionamento. E é legal isso que você colocou, Ana, sobre ser verdadeiro. Porque não adianta. De repente a gente até consegue construir um posicionamento, uma imagem que você quer transmitir ali na rede social. Mas aí quando o seu cliente chega até você, o que você comunica é diferente daquilo. Então esse posicionamento não vai ser verdadeiro, né? Então tem que ser. Não adianta você querer, não, no meu perfil eu vou falar assim, assim, assado, e aí na hora que você tá realmente atendendo o seu cliente, você se comunica de outra forma. Então quebra a mensagem que está sendo transmitida. Então até tem talvez seja um pouquinho polêmico isso, mas a questão do arquétipo. Eu acho extremamente perigoso você ter um arquétipo engessado. Quando eu vou construir um arquétipo, eu sempre busco o mais maleável possível. Por exemplo, numa marca, às vezes você constrói um arquétipo e a recepção do público não é boa. Você vai ficar ali batendo o pé que você quer ser aquele arquétipo? Ou será que você pode, puta, vamos pensar um pouquinho, vamos dar uma evoluída aqui, eu acho que dá para melhorar aqui, fazer uma transição. Às vezes o cenário muda, cada vez a gente está vivendo situações diferentes. Você pode ver, por exemplo, não tem mais espaço para um Cacete e Planeta hoje. Um Cacete e Planeta tem 20 anos, não é uma coisa assim. E as coisas vão mudando, então a gente não tem mais como a escola ter propaganda de que nem eles faziam lá, de praia, mulheres e tudo mais. Não existe espaço para isso. Então, às vezes, eu tenho muito medo quando você engessa coisas. Tipo, você tem que seguir essa linha. Eu acho que as coisas... Claro, por Deus, não é pra virar o samba do crioulo doido, mas tem que se ter um pouco de malemolência no processo. Concordam, discordam? Eu concordo e eu acho que isso é uma coisa, por a gente trabalhar com muita empresa familiar, eu acho que é uma coisa que agora eu tô vendo que tá mudando. Que o pessoal tá ficando mais maleável a tipos de conteúdos diferentes, a tráfego pago, por exemplo. E eu acho legal isso, porque, igual você falou, tem coisa que dá para fazer e que essa empresa tem que ter uma mente aberta para conhecer essas novas trends, esses novos ambientes que a gente pode estar, por exemplo, o Instance, que é uma ferramenta nova. Enfim, conhecer essas vertentes e ver qual vale a pena ou não estar. Então, eu acho muito legal isso de que as empresas que eu vejo hoje, familiares, assim, principalmente que normalmente seguem uma tradição, estão querendo conhecer e ver se realmente vale ou não a pena. Mas só esse olhar de querer entender como funciona essas outras ferramentas e se elas são uma possibilidade para elas, eu já acho muito interessante, assim. Que é realmente essa evolução que, se você colocar em um arquétipo, igual você falou, talvez poderia reduzir as possibilidades mesmo. Outro ponto que eu acho legal colocar também é análise de métricas, né? Então, a gente entender o que aconteceu no mês anterior para poder replicar, ou melhorar, ou otimizar o próximo mês. Então, por exemplo, eu comecei recentemente com uma cliente e aí a gente colocou alguns conteúdos mais técnicos e fez um conteúdo com um tom mais de humor. E deu super certo. Então, já repliquei. Falei, bom, talvez as pessoas não querem algo tão técnico assim nesse perfil. Vamos apostar agora no próximo mês em mais conteúdos de humor, não uma coisa assim extremamente exagerada, né? Mas um toque, só tirar aquele peso profissional, deixar mais real, mais natural, para ver qual vai ser a reação dos clientes. Então, se a gente ingessa, não, seu perfil vai ser técnico, e aí o público ali não está engajando com aquilo, você vai continuar batendo na tecla, sendo que você
você pode apostar numa outra coisa, né? Então vai também de encontro com o que você colocou das empresas, né? Os clientes estarem abertos a um novo canal, a mudar um pouco a abordagem, não ficar tão engessado naquilo. Porque a rede social é isso, né? Vai muito de teste também, nesse sentido da criação. E eu acho que daí entra também no que a gente fala da comunicação 360, né? Porque tem cliente que entrou aqui com um pacote ali de gestão de rede social, né? Só o post. Aí depois vê que tem valor no tráfego, depois vê que pode soltar um vídeo ali no YouTube, pode fazer um podcast, né? Inclusive, quem quiser vir aqui no estúdio. Mas é realmente isso, é conforme a pessoa vai entendendo o que funciona e vai testando novas possibilidades que vai se formando um caminho, né? A comunicação é isso, né, também. Porque a gente tem uma visão de comunicação muito entregar a mensagem, mas será que a pessoa está recebendo? Isso é comunicação, né? Você transmitir, não só falar. Aí você tem que pensar o que você tá fazendo. Tem uma frase que eu adoro, tipo assim, a pressa passa, a merda fica. Se você fizer cagada, meu, É. fez a cagada, você não vai conseguir limpar aquilo ali fácil, vai dar muito trabalho. Então, às vezes, se você não tiver todo esse pensamento por trás, até a gente volta talvez para aquela visão do cliente que é só um post. Meu, se você fizer um post ali. Eu falo por mim, teve uma vez que eu errei num vídeo de uma campanha que eu não percebi. Eu gravei com um galho atrás da pessoa e a pessoa ficou com um galhão aqui. Nossa. A pressa de editar e soltar foi. Só que a merda ficou, o cara virou meme. Com um galhão por trás. Então. Viralizou. Ainda bem que não era tão forte a internet, mas assim ainda deu uma viralizadinha. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim, nos processos, né? E pensar o processo, acho que é o primeiro passo. né? Sim. E acho que também, por a internet ser muito rápida, e as redes sociais também, e o tempo todo tem coisa nova, ferramenta nova, post novo, trend nova. Os clientes, às vezes, querem uma coisa rápida. E, às vezes, o rápido, igual você falou, não é o que vai... O rápido que nem... Bom. Assim, aos poucos eu fui mudando um pouquinho, assim, o meu modo de trabalhar. Antes eu ficava, por exemplo, sei lá, até altas horas trabalhando, tentando fazer as coisas. Hoje eu encaixo, tipo, que eu preciso estar com a cabeça boa. Sim. Se dão a chance de eu cometer um erro muito alta e vai ficar muito pior pro cliente. Às vezes é melhor ele esperar um dia e ter a entrega que ele precisa do que ele receber ali rapidamente o negócio, que isso vai dar dor de cabeça para ele. Nem só que vai dar dor de cabeça, mas que vai ter que refazer, analisar, vai ter erro, vai ter que passar por aprovação. Então, existem, né, esses processos dentro da agência também. E aí, igual você falou, faz mais sentido você, não, não vou entregar amanhã, vou entregar depois de amanhã, mas eu vou fazer a entrega certa. Já vai estar pronto, né? Fazer uma vez só. Como tá de tempo aí, Fabinho? Conta pra nós. 23 minutos. 23 minutos, tá. Vamos avançar mais uns 10 minutinhos aí, né, Tá? gente? Aham. Depois a gente faz alguns mais nichados aí por tema. Por enquanto Tá. a gente tá num plano geral. Eu posso dar uma pincelada em mais um tema que eu queria abordar um pouquinho? IA. Hoje em dia é uma coisa que tem me deixado maluco. Que os clientes falam, pega uma IA e faz. E assim, a gente tá atualizado nisso, a gente tem as ferramentas pagas, a gente paga Cloud, a gente paga ChatGPT, a gente paga Freepik, a gente paga Envato, que são ferramentas generativas. Só que assim, a IA tá errando bastante quando você quer avançar o conteúdo. O conteúdo raso com a IA, puta merda, fantástico. Só que alguém quer um conteúdo raso de IA na internet? Não, até porque, assim, na minha opinião, eu vejo que tanto o Instagram já sabe quando tem muita IA, seja na legenda, seja no conteúdo em si, e o público também. E assim, as pessoas não querem mais esse mais do mesmo, essa coisa genérica, né? Isso não comunica, isso não conecta com ninguém. Então, você vai estar ganhando volume ali, você vai conseguir entregar mais rápido o conteúdo para o seu cliente, né? Você, assim, enquanto agência, mas não tem retorno. Então, igual você falou, né? A gente tá usando, tá adepto a isso, mas ficar só nisso não faz sentido. Aí a gente pode trazer também o Instants, que agora
pelo que a gente vê das redes sociais, a maioria quer conteúdo real, conteúdo, tipo, o mais bruto possível ali, né? Não, a gente posta um carrossel super editadinho, não dá nem metade do engajamento que uma foto de um cliente dá, entendeu? Então, se já é difícil com um designer fazendo uma arte bonita, imagina com a IA, entendeu? Que não faça uma arte bonita, mas é uma arte genérica, é uma arte que tá ali. Então, é fácil. É fácil, é rápido, vai dar para fazer muitos conteúdos em uma semana? Vai. Mas não é o que o pessoal quer ver e não é o que também vai trazer valor para empresa, né, em si. E, tipo, tem uma palavrinha que eu detesto no marketing, que é o tal do churn. Que é mais ou menos, é o cliente saindo da sua agência. Aí tem que agências que calculam a taxa de churn. Meu, a partir do momento que um cliente sai, ou ele entrou com uma perspectiva errada, você errou nesse processo, que às vezes é melhor você não ter esse cliente dentro. Ou, enfim, às vezes também acontece, tipo, já passou um tempo que tá junto, acabou, não deu alinhamento, beleza, vida que segue e tudo mais. Mas não é legal, eu acho, vocês simplesmente sair perdendo clientes. E aí porque você vê, ainda vai ter um cálculo da taxa de cliente que sai. Não sei, como é que vocês acham isso? Será que não é um pouco da gente estar, com todo respeito, cagando pro cliente quando você começa a calcular a taxa de churn dentro de agência? Pode falar, você tá querendo falar aí, tá Não, mordendo na a verdade, testa. não sei opinar sobre isso. Eu posso pensar no que a gente Eu falar, acho mas... que é mais importante você pensar na taxa de clientes que estão entrando e como você vai fazer esses clientes comprarem, estarem ali conectados com a empresa, do que realmente preocupados com quem está saindo. Que pra mim, assim, a parte mais legal é o tal da retenção. Porque tem clientes aqui que estão, sei lá, nossa agência tem 7 anos. Não sei, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões, a SBTE, ela tá desde o início. E assim, é um trabalho que flui. É um trabalho que, assim, a gente está ano após ano batendo um recorde de inscrição de trabalhos e tudo mais. É graças à comunicação? Obviamente não. É graças ao trabalho da sociedade. Só que a gente tem ali o nosso pontinho, vamos dizer assim, de apoio nisso. E eles sentem isso, reconhecem isso e vão ficando ano após ano. Não tem contrato, não tem nada. Nunca teve um atraso. Uma coisa que é legal que aqui a gente nunca teve atraso de cliente, ter que cobrar cliente. Se eu precisar fazer isso, meu Deus, não tem necessidade. Então, pelo menos eu vejo isso. Eu acho que a gente tem que ser parceiro do cliente. E queira ou não queira, o cliente está ali entregando o seu sonho. Parte do seu sonho pra gente. E a gente desrespeitar o sonho de uma pessoa não tem nada pior do que isso. Então eu acho que essa responsabilidade é o passo 1 para você conseguir ter uma boa entrega. Sim, a pessoa que ela busca um serviço de marketing aí no digital, né? Enfim, ela tem expectativa em relação àquilo. Às vezes é uma expectativa de se posicionar, de se destacar perante ali outras empresas, os concorrentes, outros profissionais, e a expectativa de vender, né? Então, a gente trabalha com algo muito sensível nesse sentido da expectativa do nosso cliente, né? Então, ter esse compromisso com a entrega, não ficar, vou usar IA porque vou ganhar tempo e pegar mais cliente. Eu acho que a gente, enquanto agência, sim, tem um potencial para entregar muito mais, né? Então, isso que faz mais sentido daí. Claro, por Deus, a gente tem uma gestão de tempo também, né? De Sim. acordo com cada contratação de cliente, a gente consegue ter uma dedicação a mais de tempo. Mas isso é de forma extremamente transparente, ó. Você contratou até aqui, a gente consegue chegar até aqui. Podemos ir além? Podemos. Só que aqui todo mundo tem salário, todo mundo aqui tem que comprar comida, todo mundo tem que tomar sua cervejinha, menos a Júlia. Mas, então a gente tem que ter. E fazer yoga. Yoga também é saúde, viu, gente? Então a gente tem que também ter esse alinhamento. Ninguém tá fazendo caridade aqui, nada disso. É questão de respeito e empatia. Se você não soubesse se colocar no lugar do outro, isso pra vida, né? Você tá errado. Isso é uma, sei lá. Enfim, já fui até filosofei demais. Como estamos de tempo, Fabinho? Conte-nos. 30 minutos. 30 minutos. Vamos até quanto? 35 ou 40? Ou vocês querem finalizar? O que mais você tem de pergunta? Ixi, tem uma tonelada de coisa aqui nesse caderninho aqui.
O que que é? Pra gente ver algo mais diferente, assim, talvez. Tem aqui uma coisa bem legal que eu elenco, tipo assim, a prioridade de uma empresa antes de vir atrás de uma agência de marketing. Que às vezes muitas vezes eu já me deparei. A pessoa, não, além dela não fazer ideia de onde ela quer chegar, ela não tá com o produto estruturado. O marketing não estrutura produto. Se você tem um produto ruim, é melhor você corrigir primeiro esse produto. Até eu tenho aqui a minha cadeinha aqui, talvez até dar um corte isso. Que, em primeiro lugar, você tem que ter um produto bom. Não quer que seja, não precisa ser o melhor produto. Você tem que ter um produto razoável que vai entregar uma qualidade para o cliente. Você tem que ter demanda, senão você não vai vender o seu produto. Quem, sei lá, eu vou fazer uma fábrica para colar esse negocinho de caneta aqui que eu quebrei aqui. Como é que eu vou vender um negocinho de caneta que não tem sentido? Então eu não teria demanda. Posso ter o melhor, mas eu não vou vender. Você tem que ter um preço. O preço ele tem que ser razoável ao mercado. Por exemplo, você tem o melhor produto, só que um que é 90% do seu custa metade, eu pelo menos vou pro 90%. A não ser que eu esteja bilionário, mas não é o caso. Você tem que saber distribuir teu produto e aí depois que entra a promoção em si. Então, às vezes, a gente acaba levando muita culpa de coisa que não é nossa. Como é que vocês avaliam isso aí? Às vezes, tipo assim, a empresa não está estruturada para ter o marketing. Aqui, felizmente, hoje eu não lido com isso, mas já ocorreu. E às vezes o cliente não fica. Como é que vocês veem isso? Eu acho que às vezes até pode ter uma estrutura, mas aí joga uma expectativa muito grande no marketing, né? Então, assim, eu vou fazer um post na semana, então sua dedicação tá ali no mínimo, né? E aí eu vou vender não sei quanto por mês. Então, tem que entender as divisões que existem dentro de um processo de vendas mesmo, né? De marketing. Então, nem tudo é responsabilidade do marketing, do digital, das redes sociais. Por mais que você tenha uma estrutura, ou às vezes realmente é necessário olhar a estrutura do que você tem, o seu produto, o seu preço, o público, tudo mais. Então, tem que ter esse alinhamento de expectativa, né? Do que você tem, o que você espera da agência e o que realmente é o papel da agência. E você tocou num ponto muito importante, né? Ainda mais hoje, com a questão de humanização. Isso não é nenhuma novidade, isso daí é um fato. Você pode ter agência que tem o melhor designer do mundo. Se você não tiver um rostinho para aparecer de vez em quando, tua marca tá fadada ao fracasso. E outra coisa que eu vejo também é assim, o cliente estar envolvido e engajado com o processo da agência. Então não é, eu vou contratar uma agência, ela vai resolver tudo pra mim e eu vou vender não sei quantos a mais esse mês. Não é assim que funciona. Você tem que estar em contato, tem que revisar material, passar briefing, ver referência. Quanto mais você se envolver, mais a sua cara, né, a sua marca vai estar exposta ali no projeto da agência e melhor vai ser essa entrega. Então é um trabalho sempre em conjunto, né? Não tem como você contratar, colocar tudo na mão da agência e falar, me entrega. Seria maravilhoso. A gente também gostaria de ter esse poder todo. Assim, ia ser ótimo. Mas quanto mais o cliente se envolve, né? Não tô falando necessariamente dele fazer alguma coisa, mas dar ideia, participar, revisar, ter referência, ver o que o mercado tá fazendo, né? Então, ter essa troca realmente. Sim. Isso aí enriquece muito o projeto. Perfeito. Às vezes também um cliente chega com alguma referência, fala assim, meu Deus, olha esse perfil, que demais. E aí você vai ver quantos vídeos você já gravou com a gente, pra gente ter um perfil parecido com esse, né? Quanto de... Perdão. Quanto de... Ai, como posso dizer? De entrega mesmo, né? Quando você tá disposto. Isso, de disposição que você tem também para chegar nesse resultado que você quer. Porque, óbvio, a gente tem essa maior responsabilidade porque a gente estudou, a gente é pago para isso. Mas, às vezes, não tem como a gente chegar num resultado se não tem realmente essa participação do cliente em si. E é uma participação que não deveria ser chata, deveria ser gostosa, deveria ser legal. E realmente, além dessa parte de ser legal, né? É uma coisa que vai gerar resultado, que está sendo feita para gerar resultado.
né? Não só para ser divertido. A diversão seria uma parte do processo, né? É. E essa disposição também é uma parte do processo. Então, realmente, isso de ter o cliente junto, querendo crescer e se importando com o que a gente está fazendo, se importando com o que vai ser entregue, é muito legal e importante de ter. Até puxando de novo o ponto do uso de IA, já tive uma pessoa que chegou até mim e falou: não dá pra fazer um robozinho virtual meu pra gravar os vídeos, porque eu não quero gravar. Aí eu pensei, tipo assim, a não ser que você seja um super palestrante que viaja o mundo, que tem mínima disposição possível, pra que você vai fazer isso? Porque assim, um vídeo de 20 segundos, entendeu? Você consegue gravar ali. Ok, às vezes alguém tem, né, pode ter mais dificuldade em falar, aparecer na câmera, eu sei que não é tão simples assim, mas é totalmente possível. Imagina só, você tá querendo se comunicar com o seu cliente, seja o seu cliente atual, um futuro cliente, e você não tá dando o mínimo que é falar, aparecer, tipo, ler um roteiro, sabe? Então, você tem que se envolver no projeto, não tem como colocar tudo na IA, tudo na agência e o seu envolvimento ser mínimo, porque então se nem você tá disposto, como que você espera que o seu cliente se conecte? Não vai dar certo. Eu gostei disso, porque E é real. isso reforça uma coisa que às vezes eu falo, não é o orçamento que vai definir o teu resultado. Você pode ter o maior orçamento de marketing do mundo. Se você não tiver envolvimento, além dos outros fatores que a gente já falou, de produto, distribuição e tudo mais, não vai dar certo. Às vezes você tem que começar o marketing do mais simples para ir depois evoluindo. Então, se você vai começar um planejamento de marketing, começa ali, produto, preço, praça, promoção, faz os 4Ps bem feitinhos, faz uma análise SWOT do teu cenário. Tenha o básico entre aspas, porque isso vai dar muito trabalho, mas tenha isso bem desenvolvido e se envolva nesse processo, que o teu orçamento de marketing pode ser menor. Todo mundo quer enxugar custo, quer gastar menos. Se organiza. A parte, se você se organizar, você vai ter muito mais resultado com o marketing. E como o alarme da Ana disparou, né? Eu vi que estamos chegando aí num horário aí que é o horário de eu ir pra academia. Preciso treinar, gente. Infelizmente, não é meu horário de ir na academia, meu horário de comer. Felizmente. Felizmente, Então vamos lá, uma mensagem final de cada um aqui pra gente terminar o nosso podcast. Que difícil. Tá. Uma mensagem final aí, falando de forma geral sobre comunicação. Eu vejo que cada dia mais o papel da agência, ou do profissional de marketing ali, né, RP, enfim, a gente tá de olho em toda a movimentação do mercado, entender realmente o nosso cliente, assim como a gente entende o cliente do nosso cliente, né, a gente também entender quem a gente tá trabalhando ali, e criar, não ter preguiça de ver trend, de se atualizar, de usar a IA da melhor forma possível, né? Que isso é totalmente viável. Então eu vejo que o nosso papel, enquanto comunicadores, assim, é realmente estar de olho no mercado, acompanhar e buscar, né, o melhor para o nosso cliente. O que eu tenho para dizer sobre realmente o processo ser uma coisa legal de fazer, sabe? Tanto a questão nossa com o cliente, quanto a nossa questão mesmo de trabalhar dos nossos processos que a gente precisa ter até chegar ali num post, num vídeo ou numa estratégia qualquer que seja. Que esse processo seja um processo criativo, que a gente possa, né, desenvolver a nossa criatividade, desenvolver o que a gente estudou para fazer e que isso também seja uma troca mesmo com o cliente para que funcione da melhor forma possível sempre. E traga resultados, que é o que importa, né, no fim. E que reforçando o que vocês falaram, às vezes é ter um pouco de empatia. Cliente, agência, cada um saber se colocar um pouco no lugar um do outro, entender o momento que está passando e juntos fazer uma conexão, né? Sozinho, nem o cliente, nem a agência podem chegar, às vezes pode, existe sempre as exceções. Mas na maioria das vezes é a parceria que vai fazer a coisa dar certo. Fechado, gente? Então, muito obrigado. Obrigada. Fabinho, pode dar off. Muito obrigado, Fabinho. Gostei.